Paz do Senhor, meu irmão. Já dizia o Agostinho que Deus ama cada um de nós individualmente. Sabe que Ele te ama, tem um plano de salvação na tua vida. Meu beijo no coração hoje vai para a irmã Francisca Brito, na cidade de Macapá. Ela é uma das inscritas neste canal e assiste todas as minhas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. E todos vocês que são inscritos nesse canal, nós temos um compromisso de orar por você e você orar por mim. E por esse projeto que são de 1000 mensagens. Vamos chegar lá, aos poucos vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu tenho que trazer um tema nesse momento que eu tenho sido abordado. Às vezes as pessoas me fazem perguntas e o tema é cremação. O que você acha da cremação? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre cremação. É um assunto que a gente ouve constantemente sobre cremação. Aí você me pergunta, irmão Miguel, é correto um crente ser cremado? Eu fui surpreendido, alguns anos atrás, eu fui num velório de um grande amigo meu, que partiu para o Senhor, irmão José. Ele era um dos maiores regentes de corais que eu conheci aqui na cidade de Porto Alegre. Ele tocava um violão de 6 cordas. E aquele irmão ele gostava de ver eu pregar. De vez em quando tinha o aniversário do coral, uma festa assim, ele me convidava para ir pregar lá. E no dia em que ele faleceu, eu fui no velório dele. Foi velado na igreja, aqui próximo da minha casa. Eu fui no velório, saí do trabalho e fui lá. E não acompanhei até o cemitério porque ele ia sair dali direto para o crematório, depois do ato fúnebre, né? O crematório para ser cremado. E eu levei um susto, né? Um prebi da igreja, leitor da Bíblia, conhecedor da palavra de Deus. Então eu levei um choque quando eu soube que ele ia ser cremado. E as pessoas me perguntaram algum tempo depois, irmão Miguel, o que o irmão achou da cremação? Eu não acho nada, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Você já imaginou se Cristo tivesse sido cremado? Né? O que seria de nós? Não foi assim que funcionou. Uma certa feita alguém me perguntou, irmão Miguel, é pecado ser cremado? Aí eu respondi para a pessoa. A resposta mais taxativa e mais correta é essa. Você gostaria de morrer queimado? Acho que 99,9% das pessoas não gostariam de morrer queimado. Por que ser cremado, Tom? A cremação é coisa do paganismo. Vamos ver o que diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo número 27, do versículo 57 ao versículo 60, diz assim: a sepultura de Jesus. E vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi ter com Pilato e pediu o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que o corpo lhe fosse dado. José, tomando o corpo, envolveu num fino lençol, num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro, tá? Novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Jesus morreu, ressuscitou. E uma das maiores evidências da ressurreição de Cristo é o sepulcro aberto. Você já imaginou no arrebatamento da igreja, os crentes que morreram em Cristo, todos os sepulcros eles vão se abrir. E a pessoa que foi cremada, onde vai estar as cinzas dessa pessoa? Alguém fica baseado no livro de Eclesiastes 12:7, que diz que veio ao pó e ao pó tornará. Só que a cremação, a pessoa não se torna em pó, se torna em cinza. Então é diferente. Quanto à salvação, não me pergunte, que eu não estou autorizado a dizer se um crente cremado é salvo ou não. Não compete a mim. Mas o correto, à luz da Bíblia, é isso aqui: sepultamento. Vamos ver também lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo 23, o que a Bíblia fala. Isso aqui é ensinamento divino. Nós estamos aqui passando meros pensamentos meus, são pensamentos de Deus. Nós temos que agir de conformidade com a palavra de Deus. Deuteronômio 21 e o 22 e o 23, para você entender melhor, diz assim: quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, certo? Verso 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro,
mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Enterrarás. Isso aqui são orientações divinas, preceitos divinos. As leis divinas, elas são irrevogáveis. Os preceitos de Deus, que são os estatutos, as leis de Deus. Vamos agora para alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas também que foram sepultadas. Vamos aqui para o livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis. Para você ter uma ideia, nós tínhamos ali o nosso patriarca, chamado patriarca Abraão, o nosso pai da fé. E quando Deus criou o patriarca, a missão do patriarca era justamente isso, cuidar da família. E o enterro, assim, é cuidar da família mesmo depois de morto. Nós não oramos pelos mortos, a Bíblia condena orar pelos mortos. A Bíblia condena procurar qualquer tipo de trabalho espírita que venha invocar os mortos, tá? A Bíblia nos proíbe disso. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 23 e o versículo número 19. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. A nossa irmã Sara, ela viveu 127 anos. Deus permitiu que ela vivesse esses 127 anos. Agora chegou o momento do Senhor recolher ela. O que aconteceu com Abraão? Ele poderia muito bem ter feito uma fogueira ali, ou ter queimado ela, cremado. Mas, no entanto, o que ele fez, Abraão? Certamente, por orientação divina, ele vai ao moço chamado Het, ele compra uma parte dali, porque aquele moço queria até doar para ele aquele pedaço de terra. Mas ele não quis doar, ele fez questão de pagar. E ali, então, ele sepultou a nossa irmã Sara com 127 anos de vida. Você vê aqui a importância, o valor, porque eu fico imaginando as pessoas, por exemplo, que são cremadas. Eu estava uma vez lendo uma reportagem de uma senhora na Holanda. O marido dela havia morrido, ela mandou cremar o seu marido e agora estava comendo as cinzas do marido. A que ponto chega o ser humano, né? Você vê a pessoa sem noção, a pessoa que não tem Deus. Ele vive uma vida assim e muitas vezes ele vai atrás de conversas de um, conversas de outro, em vez de atentar para os conselhos bíblicos, conselho prático. Uma outra referência aqui também, a Bíblia refutando a cremação. No livro ainda de Gênesis, capítulo de número 25, versículo 8, diz assim: Então expirou, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto em dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente a Manré. Os cavalheiros de Manré foi onde Deus uma vez se manifestou a pessoa de Abraão, conversou com ele ali. Agora você observa que Abraão compra um pedaço de terra, havia sepultado a sua esposa. Agora, dias depois também, o nosso irmão Abraão, quando inspirou os seus dois filhos, Isaque, que era dele com a nossa irmã Sara, e Ismael, que era o filho da Agar, eles vieram sepultar o seu pai ali. A gente vê aqui as orientações bíblicas. Esse é o retrato dos ensinos de Deus. Temos mais uma referência também aqui, que é muito importante a gente ler, para que você possa entender. Gênesis, capítulo número 35, no versículo 8, né? Vamos ver o que diz aqui a Bíblia Sagrada. 35, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, certo? Quando nós não seguimos esse procedimento, nós queremos o que? Anular a ressurreição do último dia. A impressão que dá é que a gente não crê na ressurreição do último dia. A impressão que dá é que nós, durante todos os anos de fé, nós não fomos convictos do arrebatamento da igreja. Porque é muito importante. Você diz, mas as pessoas que foram queimadas, as pessoas, como é que fica essas pessoas? Existem casos de acidente, é diferente da pessoa pedir para ser sepultado ou ser cremado. Então você diga, mas é um pedido da pessoa ainda em vivo.
Mas a pessoa quando morre é como a criança, não se governa mais. É os filhos, os parentes, os descendentes é que vão escolher a posição certa sobre cremação ou não, certo? Aqui o versículo de número, ainda no livro de Gênesis 35, no versículo de número 19 diz assim: E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, Belém. Nós vimos aqui o retrato da nossa irmã Sara, o nosso irmão Abraão, o caso de Débora, que era ama de Raquel, também o caso aqui da nossa irmã Raquel, quando teve o seu filho, e durante a hora de dar luz àquela criança ela veio a morrer. Mas você vê que Jacó teve esse cuidado de sepultar a Raquel. Quando José, ele estava no Egito, se você ler o capítulo 49, melhor dizendo, o capítulo 50 do livro de Gênesis, antes da sua morte, José reúne seus filhos, filho de Maqui, filho de Manassés. E a Bíblia diz que ele, após reunir os seus filhos, seus netos, ele viu que o momento dele estava chegando, ele estava no Egito. José disse: olha, eu morro, mas Deus certamente visitará o seu povo. Não deixe meus ossos aqui no Egito. Você observa que José morreu, e quando ele morreu, os anos se passaram. Se você ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, quando o povo está saindo do Egito, naquela grande noite que Deus deu vitória ao povo hebreu, seu filho todos os primogênitos do Egito. Na hora em que Moisés vem para começar a partida em direção à terra prometida, a Bíblia diz que Moisés, ele se lembrou, ele disse: olha, pegue os ossos do nosso pai José, porque os nossos pais fizeram estreito juramento a ele, que não deixariam os seus ossos aqui, mas levem conosco. A Bíblia fala ossos, a Bíblia não fala cinza de José, os ossos de José. Levaram os ossos de José. Se você chegar no capítulo número 24 do livro de Josué, quando Josué foi sepultado, você vê que ali houve um sepultamento de Josué. Josué que foi o sucessor de Moisés, aos 110 anos de idade. Antes ele reúne o povo. No capítulo 24, versículo 15, ele diz: se vos parecem mal em servir o Senhor, escolhões a quem sirvais, se os deuses que ficaram da além do rio Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vê que em seguida José expira, e o que acontece? Ele é sepultado em Siquém. Quando Josué é sepultado ali, a Bíblia diz que também enterraram ao lado do corpo de Josué, enterraram ali os ossos de José. Um juramento que ele... porque José tinha esperança. Nós, como servo de Deus, nós temos esperança. Temos esperança que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Voltando lá para o Evangelho de Mateus. Vocês já imaginaram se tivesse cremado o corpo de Cristo? A Bíblia diz que no terceiro dia, primeiro dia da semana, que seria no domingo, Maria Madalena, Salomé e foram os outros ao sepulcro onde Jesus estava. Chegou ali, tinha um anjo sentado ali e disse: buscais o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia dito. Aí você vê que elas olharam ali, estavam os lençóis, uma prova cabível de que Jesus realmente ressuscitou. Não roubaram o corpo de Jesus. O que os soldados, quando informaram a guarda ali romana sobre que Jesus havia ressuscitado, eles deram valor para aqueles homens, disseram: não, vocês fazem assim, vocês espalhem por aí que vocês dormiram e veio os discípulos e roubaram o seu corpo. Mas como os discípulos roubaram o corpo, se os lençóis estavam ali, uma prova de que Jesus havia ressuscitado. Os sepulcros vão se abrir. Tudo que o diabo quer, que ele é o pai da mentira, é que no arrebatamento da igreja, os sepulcros dos mortos em Cristo, eles vão se abrir. Vai ser uma prova para todo mundo ver que os crentes realmente ressuscitaram, que Jesus arrebatou a sua igreja. Com a cremação não tem como provar isso.
Mas o sepulcro aberto será uma prova eminente de que o cristão, irmão Miguel e tantos outros, né, eu que certamente vou passar pela morte, e tantos outros que já morreram, nossos antepassados, pessoas que foram homens fiéis a Deus, mulheres leais a Deus, os sepulcros precisam se abrir, que será uma evidência de que realmente Jesus veio buscar a sua igreja. Então, se você tinha esta ideia de ser cremado, esqueça isso. Peça a Deus para tirar isso do seu coração, porque isso é coisa do paganismo, não é coisa de alguém que tem esperança. Nós vamos ir, mas vai ficar um legado aqui. E sepulcro aberto, quando Jesus vier, vai ser um marco histórico em toda a história da humanidade. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Sempre que orar, não esqueça de orar por mim.